Fale sobre o homossexualismo e a rejeição pelas famílias. Converse com uma jovem através de um app, um aplicativo de cartas online, nesta situação. Tente ser útil às pessoas. A questão das famílias e a homossexualidade é uma questão muito frequente hoje na nossa sociedade, porque existe muita dificuldade para muitas famílias da aceitação de alguém dentro de casa que tenha a característica da homoafetividade. Só que é o seguinte, a gente precisa entender que essa circunstância da homoafetividade, ela não depende especificamente de um gosto, de uma decisão do indivíduo de assim proceder. Pode acontecer de você ter alguém que, para afrontar, para agredir, porque sabe que os pais se sentirão profundamente incomodados com esse tipo de coisa, parte para uma relação dessa natureza, exatamente para chegar em casa e, olha, como o senhor não gosta, eu fiz. Uma maneira de afrontar, mas não que seja uma predileção do indivíduo. Existem casos, não são muito numerosos, mas esses casos existem. Mas a maior parte das situações decorre do indivíduo, que ele não consegue mandar no seu próprio sentimento. E aí, nessas horas, as famílias precisam ter a capacidade de fazer o acolhimento. Porque se você rejeita, você pode projetar a pessoa num segundo drama, que é além de você ter que enfrentar uma sociedade que tem dificuldade de lidar com isso, você ainda empurra a pessoa para fora de casa com relação ao lar. E aí você pode projetar o indivíduo num processo de marginalidade, porque se ele não consegue ter uma vida homoafetiva, de maneira que ele consiga manter a sua conduta em todos os demais segmentos da sociedade dentro daquilo que se era esperado, você empurra esse seu familiar para uma vida marginal. Você expulsa ele de casa, você rejeita essa pessoa. Então ele passa a procurar quem o aceite. Aí, junto com isso, tem a droga, tem a prostituição, tem a promiscuidade, tem a vida irregular, que não é necessária, uma coisa não está nada vinculada à outra. Então, a família, quando ela passa pela situação de ter alguém que experimenta o fenômeno da homossexualidade, é importante que ela não faça o fenômeno da rejeição. Senão ela pode levar para o indivíduo uma segunda dor desnecessária para ele atravessar. E aí, o drama que ele vai viver nem tem a ver com a homoafetividade dele, não. Vai ter com as consequências sociais que ele vai viver em cima disso. Rejeição do pai, rejeição da mãe, rejeição da família. Aí ele vai ter que ter um ambiente de moradia que não é o que ele gostaria de ter. Ele vai ter a necessidade de procurar afeto e proteção junto a pessoas que não são tão dignas como poderiam ser aqueles que têm a responsabilidade de serem seus familiares. E esse abandono parental, esse processo que o elemento experimenta, pode ser, sim, muito danoso para que ele consiga dar cumprimento à sua vida de maneira digna. Porque nós podemos ter as nossas orientações sexuais como a gente preferir, mas viver de maneira digna. Viver dignamente. Porque a primeira coisa que nos caracteriza não é a nossa orientação sexual. A primeira coisa que nos caracteriza é o nosso código de valores morais. É isso que tem que estar em primeiro plano. Então, se eu colocar a minha questão sexual acima de todas as outras, é sinal de que, para mim, esse é o único título que me importa. E a gente não pode ser definido pelas opções ou orientação sexual que a gente tem. Portanto, cabe, nesses casos, diante desse cenário em família, que a gente faça o acolhimento que puder para evitar de projetar os nossos filhos ou nossos entes queridos em dramas muito maiores do que aqueles que a gente poderia imaginar.